Já abriram? Quem achou, diga amém. É muito ruim para o pregador quando ele muda a mensagem. Geralmente quando muda a mensagem é porque nós entendemos que Deus mandou. Estávamos com uma palavra, com uma mensagem, e aí já no finalzinho quase da adoração, quando eu vim aqui à frente, Deus falou assim: troca a mensagem que eu quero falar outra. E eu, como não sou um pregador, né, eu falo a mensagem de Deus, a gente tenta transmitir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente fica meio inseguro, porque a gente prepara tudo, então dá para falar mais pousadamente, dá para ter um raciocínio. Quando Deus muda, a gente fica igual barata tonta. Né? Meu Deus! Porque tipo assim, quando Deus muda, a pregação pode durar 15 minutos ou 1 hora. Né? Então, quer dizer, quando a gente está lá, né? Porque a Bíblia diz o que? O homem pode fazer muitos planos, mas a palavra da boca vem do Senhor. Aí a gente vai, faz tal, ó, esse top, primeiro, segundo, terceiro e tal, então vou demorar 30 minutos, 40 minutos, e a gente tenta. Mas aí quando Deus muda, a gente não sabe como, né? Então, vamos abrir aí. Quem achou, mais uma vez, diga amém. Diz assim, olha, e depois eu estarei orando, tá? Mais uma vez. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pai, na tua presença eu mais uma vez estou. Eu sei que os teus filhos já oraram por mim, ó Deus, mas eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, me torne canal desobstruído da tua palavra. Nos ajude a transmitir, ó Deus, a tua mensagem e aquilo que tu quer para nós nesta noite. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Quem puder, dê uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Atos capítulo 4 reflete uma realidade. A igreja estava começando a nascer. Lá em Lucas, se eu não me engano, perdão, em Atos mesmo, lá no capítulo 1, no versículo 2, Lucas, falando acerca de Jesus, narrando os últimos passos de Jesus, as últimas palavras de Jesus, o ministério de Jesus, ele começa a transcrever literalmente o que Jesus disse como última instrução à igreja. Jesus havia ressuscitado já em torno de 40 a 50 dias, já havia dado testemunho do seu poder, da sua ressurreição, já havia falado para Tomé, o incrédulo: olha, toque aqui, toque na minha mão, toque no meu lado, né? Veja se eu não estou vivo, não seja tu incrédulo, mas crente. E aí ele começa a dar instruções à igreja, e ele começou a falar uma coisa muito forte, muito profunda, que impactou a todos, assim: ficai em Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha, depois que for revestido de poder, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí, a gente que vai trabalhar com missões, e essa igreja vai ser uma igreja missionária, amém? 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 Amém. Aí eles falam: Jerusalém, nosso município, né? Alguns falam, ou nossa casa, né? Nossa casa, nosso município. Judeia, o estado do Rio de Janeiro, né? Ou o Brasil inteiro, e até os confins da terra. E aí ele começou a dar essas instruções: porque do alto nós seremos revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. É por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo, é por isso que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, é por isso que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo não salva, ele capacita para que nós sejamos testemunha, para que nós sejamos poder. Aí, para quem conhece um pouco a diferença de
tradicionais para pentecostais, né? Todo mundo sabe que os tradicionais acreditam no Espírito Santo, eles acreditam no batismo com o Espírito Santo, não como nós, mas eles acreditam. Só que como nós temos uma compreensão, entre aspas, melhor do que eles, acerca do que significa ser derramado com poder e ser batizado com o Espírito Santo, né? Aí é por isso que a gente ouve pessoas falarem em línguas, profetizar, curar, ou seja, receber poder, receber dons para ser testemunha. E quando você analisa isso até a nível profético, e quando você analisa isso até a nível prático, você percebe que isso é verdade. É verdade por quê? Porque qual é o grupo evangélico que mais cresce no mundo inteiro? Aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Em toda parte do mundo, quem mais cresce são os pentecostais, são os neopentecostais. Por quê? Porque é a capacitação para testemunhar, tanto em Miguel Couto, quanto no Rio de Janeiro, no Brasil e até os confins da terra. Então ele começa a dar essa instrução. E aí, como todo mundo sabe, né? Eu já preguei sobre isso, e é uma das mensagens que eu mais gosto de pregar, né? O que Jesus é amor, Jesus é paz. E aí ele começa a subir aos céus, a Bíblia diz que ele começa a levitar. Eu fico imaginando aquela cena. Você já imaginou o pastor de Israel pregando aqui, e ele vai levitando, né? É uma cena assim impressionante, e os apóstolos e a igreja primitiva tiveram a oportunidade de obter e de ver aquilo. E eu, todas as vezes que eu li esta palavra, esta mensagem, eu falei assim: Deus, por que eu não estava lá, sentadinho, logo no banco da frente, para ver aquele acontecimento? Que coisa tremenda! E aí, de repente, o texto diz que os 2 anjos desceram, porque não se sabe quanto tempo eles ficaram olhando para o céu, achando que Jesus iria voltar naquele mesmo lugar, ou seja, ele foi, mas de repente ele vai voltar de novo agora. E aí tem que descer 2 anjos e falar o seguinte: olha, por que estáis aí, varões galileus, olhando para o alto? Você não sabe que esse mesmo Jesus que viste subir, um dia há de descer. E aí eu consigo entender o seguinte, que nós vivemos numa geração do tempo do fim, amém? Nós vivemos numa geração que acreditamos que a volta de Jesus está próxima. Então, se eu não tive o privilégio de ver Jesus descer, e ele, melhor, Jesus subir, e eu queria tanto estar lá, eles queriam ver Jesus descer, mas eu e você temos a grande chance de ter o privilégio que eles não tiveram, que é de ver Jesus voltando. E aí, imbuídos, emanados, fortalecidos, fortificados, na esperança de ver Jesus descer, eles começaram a trabalhar, a evangelizar e a colocar na prática, com toda a sua força, o imperativo que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa esperança de ver Jesus de novo descer fez com que aquela igreja fosse a igreja mais poderosa de toda a geração, de todos os tempos. E aí a gente vê relatos ali no Atos dos Apóstolos de manifestações, de sinais, de prodígios e maravilhas, de forma sobrenatural e tremenda, quando numa só mensagem 3.000 almas se convertiam. E aí a gente se lembra de Billy Graham, não é verdade? Provavelmente o maior evangelista de todos os séculos, cujas cruzadas dele levavam centenas e milhares de pessoas, e numa só mensagem 10.000, 20.000, 30.000 se convertiam. E as pessoas eram batizadas, eram curadas. Quem se lembra de Estevão, um homem que foi selecionado apenas para servir na igreja? Aí é por isso que nós não podemos discriminar. Se tem uma coisa que a igreja não pode fazer, é discriminar pessoas. Porque às vezes,
eu acho que aquela pessoa tem apenas condições para fazer uma coisa. Deus vem e muda o meu conceito, diz: epa, eu tenho algo grande para ele. Eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então aí você vê, alguém passa assim e vê a igreja e fala assim: pô, tem poucos membros. Espera lá, Deus sabe o que ele pensa do ministério voltados para a cruz. Glória a Deus. E aí de repente Estevão, um dos menores ali dos 7, começa a pregar e começa a falar e a fazer prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que dele, no curto espaço de ministério que ele teve, talvez tenha sido um dos maiores evangelistas daquela época, mesmo vivendo pouco. Então a igreja começou a experimentar isso, uma unção sobrenatural, um poder sobrenatural, um avivamento sobrenatural. E quando a gente lê o livro de Atos, e quando a gente lê a história da igreja primitiva, o que acontece conosco? Como seria bom se a igreja fosse assim? Como seria bom se a igreja tivesse no mesmo patamar, no mesmo nível de espiritualidade da igreja primitiva? Como seria bom se nós hoje ainda ressuscitássemos mortos, quando paralíticos entrasse ali e nós orássemos por ele e ele de fato fosse curado, fosse restaurado. Então nós começamos a rogar por avivamento. Nós começamos a pedir: Senhor, como Abacuque, Senhor, no meio dos anos, aviva a tua alma, aviva a tua igreja, aviva a tua obra e faça prosperar. Então isso é comum, porque na verdade o que acontece? Nós queremos que a igreja volte ao estado que era antes. E eu acredito, em nome de Jesus, que antes do arrebatamento, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Eu acredito que antes do arrebatamento, o mover de Deus, a Shekinah de Deus, as maravilhas de Deus, vai pegar um povo, e esse povo, quer seja o ministério voltado para a cruz ou qualquer outro, vai incendiar o Brasil, vai incendiar essa nação, porque eu sei que em todas as gerações houveram pessoas desejosas que isso acontecesse, para que hoje os pentecostais varressem o mundo e fosse propagado nos 4 cantos da terra. No ano de 1800 e alguma coisa, 4 pessoas estiveram reunidas numa rua chamada Rua Azusa, só 4, e dali hoje somos milhões e milhões e milhões. E aí esse desejo, essa saudade, essa vontade, ela é de todos nós. E todos nós, quando nós nos convertemos, e nos convertemos mesmo, porque eu acredito que existe graus de conversões. Tem gente que vem para o evangelho com um impacto tão profundo, que tipo assim, ela não quer saber de nada, só quer Deus. Sabe? Ela não vê defeito de ninguém, não vê como ela fala, não vê como ela prega, ela quer servir a Deus. A minha conversão foi assim. Já tem outros que já vêm, opa, tem um defeito aqui, tem outro defeito ali, isso aqui eu não gosto, isso aqui está ruim. Aí Deus vai tocando no coração dele, ele vai sendo transformado, e à medida que ele vai sendo transformado, que a conversão vai de fato se confirmando, aí sim ele entende que não é ele que depende da igreja, é a igreja que depende dele. É ele que foi chamado para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo, e não a igreja para servir ele. Só que como todo mundo, cada um reunido é igreja, e já que ele tem a convicção de que foi chamado para servir, a igreja acaba servindo. E aí nós entendemos que quando a gente lê todos os relatos de Atos dos Apóstolos,
a conversão de Paulo, como Paulo foi um evangelista tremendo, como ele ganhou almas, como ele curou enfermos, paralíticos, ressuscitou mortos, nós pensamos assim: o ministério Voltados para a Cruz vai chegar nesse nível. Eu vou chegar nesse nível, você vai chegar nesse nível. E aí nós pensamos: mas como? Como? De que forma? A igreja primitiva chegou a fazer a obra que eles fizeram. Qual é o mistério? O que eles tinham? Por que Deus os usava tanto? E aí a gente tenta projetos, planos, métodos. E não é errado ter métodos, porque os métodos existem, fazem parte do ser humano, e Deus usa os métodos. Aí vem os métodos. Vamos de 2 em 2. Opa, isso vai fazer com que as coisas aconteçam. Pode acontecer por algum tempo, dar certo por alguns instantes, por algum tempo, de repente mostra-se que, opa, o método esgotou. Aí vem um movimento em célula, lá de Pyongyang, da Coreia, em 1950. Hoje tem a maior igreja evangélica do mundo, com mais de 1 milhão de almas. Varreu a Coreia do Sul. Aí passou um tempo, se esgotou. Um método. Aí vem Visão em Célula, G12, M12, MDA. E aí a gente começa: não, precisamos fazer alguma coisa para fazer com que a igreja cresça, para fazer com que o ministério cresça, para fazer com que as coisas aconteçam. Aí a gente até consegue. Gente, vamos colocar campanha disso, campanha daquilo. Aí vem. Depois chega um tempo e aí se esgota. Porque na maioria das vezes, Deus pode até gostar do método e até ajudar o método. Mas Ele fala o seguinte: opa, se vocês soubessem o que a igreja primitiva fez e que permaneceu por 100 anos, use isso. Porque quando a igreja começar a voltar à essência, o avivamento nunca mais vai sair dela. O fogo que arde continuamente sobre o altar nunca mais vai se apagar. Porque há fogo nesse lugar, amém? Há poder de Deus neste lugar. Eu não sei se foi por causa da reunião de hoje, se foi por causa da consagração de hoje, mas a adoração hoje estava, sei lá, eu pelo menos achei, não sei, estava melhor. O céu estava mais aberto, não sei. É Deus que faz essas coisas. Aí a gente chega assim, aqui, porque quando Deus manda é assim: opa, o negócio é o seguinte, olha, não fique preocupado com aquilo que deve falar, eu colocarei a palavra na sua boca. Aí quando ele chega aqui, olha, tu vai falar outra coisa. Mas meu Deus, eu sou gaguinho, eu sou ruim de falar, entendeu? Toda hora que eu esqueço a coisa, eu estou pregando aqui, de repente um negócio forte, eu tento pegar de novo, para tentar colocar aqui, mas meu Deus, o que eu ia falar? E tipo assim, é assim que a igreja primitiva agia. Deus operava em tudo. A Bíblia diz que Deus, que o Espírito Santo cooperava com a igreja. Hoje em dia o que está acontecendo? A igreja está deixando o Espírito Santo de lado e tentando fazer por conta própria. E aí a pergunta vem: mas vem cá, o que eles faziam? Qual é o mistério? O que tinha neles que hoje não tem na igreja, ou em poucas igrejas, ou em algumas igrejas? Aí o capítulo 4 de Atos revela, versículo 31, lembra? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em primeiro lugar, numa simples oração, o inferno já estremecia, o lugar já se movia. Eu não sei se movia de tanto grito ou se era um terremoto. Porque tipo assim, que quando um som de Deus veio, e nós não estamos falando aqui em avivamento produzido, né? Porque o que acontece? Às vezes Deus vem, traz um mover,
Aí Deus não quer fazer mais aquilo por algum tempo, a gente quer produzir. Mas naquele momento foi uma coisa de repente, eles começaram a orar. Quando começaram a orar, o texto diz que moveu-se o lugar. Deu uma sacudidinha assim, ó. Talvez o lugar se moveu para cair aquilo que impedia neles. Talvez havia alguma coisa ainda neles que impedia. Então o lugar se moveu para que a incredulidade fosse embora e aí o Espírito Santo descesse. Porque o texto diz, o versículo diz, que o Espírito Santo só desceu quando as coisas se moveram. Antes, as coisas se moveu, as escamas caíram, o achismo caiu, a falta de fé caiu. Aí o Espírito falou: agora eu estou liberado para entrar. Vou entrar. Eu vou entrar. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh. E aí, quando eles viram que o Espírito Santo estava com eles, sabe? Oh, meu Deus do céu, como é bom quando a gente sente que o Espírito Santo está conosco. Você fala com muito mais ousadia. Você pode ter o medo que for. Quando você sente que o Espírito Santo está contigo, tu fala até para o traficante, tu vai para o traficante, para o matador, para qualquer pessoa. E aí eu vou pular o 32, porque é o 32 que nos interessa. Diz assim: e os apóstolos davam, versículo 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Repare bem, em todos, abundante graça. Graça significa favor imerecido, aquilo que a gente não merece. Graça significa favor imerecido, aquilo que a gente não merece. Então, são coisas que Deus nos dá que nós não merecemos. Glória a Deus. Capacidade de pregar, impor as mãos e curar, fazer prodígios e maravilhas. Isso era graça, ou seja, havia abundante graça, havia unção, havia poder. Tudo isso por causa de uma oração no versículo 31. E aí a gente fica perguntando, já estou quase terminando, a gente vai chegar lá. Mas o que tinha? Qual era o mistério? O que faziam eles serem assim, tão capazes de fazer coisas que hoje a gente não vê 1%? Quase nada. Porque na nossa cabeça de ser humano tem que haver uma lógica sobre isso. E muitas das vezes às vezes não há lógica. Às vezes Deus não quer que a gente saiba. A Bíblia diz o quê? Que as coisas reveladas pertencem ao homem e as encobertas pertencem a Deus. Então às vezes Deus não quer que você saiba alguma coisa que está acontecendo. Pô, mas por que eu estou nessa situação? Por que eu estou tendo esse problema? Deus, eu já orei, eu já jejuei, eu já andei de joelhos, eu já fiz sacrifício e eu não estou sabendo por que estou aí. Calma, no tempo certo, se Deus quiser, Ele vai te revelar. Se não, não se preocupe, isso é para o teu crescimento, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é clara em dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ah, mas isso está acontecendo comigo, a prova está doendo. Calma. Se você tiver mais um pouquinho de paciência, você vai ver que isso vai contribuir para o teu bem, de uma forma ou de outra. E aí a gente fica pensando, mas Deus revela. E aí eu entendi, porque quando a gente estuda um pouquinho sobre interpretação bíblica, eu entendi que muitas vezes a interpretação está no detalhe. Há um texto, e naquele texto fala acerca de um montão de coisas, mas tem uma única coisa, às vezes uma única palavra, às vezes um único versículo, que vai dar o porquê da narrativa, vai dar o porquê do texto. Por isso que nós não tiramos textos fora de contexto
para falar sobre dízimos e ofertas. Porque nós entendemos com isso que muitos, quando começaram a fazer isso, acabaram por jogar fora verdade da palavra de Deus daquele texto, e que não se estava mais usando, que não se estava mais pregando. Ah, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. É verdade, dai e ser-vos-á dado. Aí quando você vai lá em todo o texto, você vai ver que é o amor ao próximo, o perdão, o caminhar 1 milha, 2 milhas com ele, o tirar a capa, o tirar a túnica. Ou seja, você vai ganhar boa medida, sacudida, transbordante, se você amar o seu próximo e o seu inimigo de qualquer forma, independente do que ele tenha feito. Aí, de tanta gente falar isso de dízimos e ofertas, nós desconstruímos a mensagem do Eterno, desconstruímos a mensagem de Jesus. Aí parece que é mais importante, e é importante, não estou falando que não é importante, mas não é mais importante do que você amar o teu inimigo e caminhar com ele 1 milha. Desconstruiu toda a mensagem, toda a palavra. E aí, voltando ao texto, eu já estou quase terminando, falei isso pela segunda vez, já vou terminar. São 8h30 ainda? Meu Deus, é 8h30? Meu Deus, parece que eu estou pregando aqui 1 hora. Então, lá no versículo 32, na minha visão, Lucas dá a chave de todo aquele mover da igreja primitiva. Lucas nos entrega o porquê. Qual é o mistério? Olha só, versículo 32. E era e a alma da multidão dos que criam, de todo o ministério voltados para a cruz. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O que eu entendo é que Jesus só começou a operar, que o Espírito Santo só começou a operar com poder e unção quando toda a igreja tinha um único pensamento, falava a mesma língua. Aleluia! Sim, Deus. Tinha o mesmo pensamento. Aleluia! Eles tinham tudo em comum. O que era dele era do outro, o que era do outro era dele. Ou seja, eu sou líder dos homens, mas eu também pertenço ao departamento de mulheres. A irmã Cátia, junto com as mulheres, é líder, mas ela pertence ao departamento de homens. Ou seja, todos os departamentos nós pertencemos a todos. Nós somos um. Nós somos um. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então, quando há união, quando há unção, quando há junção, quando há comunhão, é como se fosse uma muralha que se fecha e não deixa o diabo entrar. No culto das mulheres, se eu não estiver de plantão, eu vou estar aqui. No culto dos homens, as mulheres estarão aqui. No culto dos jovens, os homens e as mulheres estarão aqui, porque nós somos um. E quando Jesus vê que nós somos um, descerá fogo do céu. Descerá fogo do céu nesse lugar. Quando os maridos das irmãs que se desviaram do Evangelho não estão aqui,
virem que essa igreja é eles vão vir e o fogo do céu vai pegar eles. Glória a Deus, aleluia. Haverá manifestação de Deus nesse lugar. Eu fico orando a Deus, eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar para o arrebatamento da igreja, mas se faltar 2 meses, use-nos nesses 2 meses como se o Senhor estivesse nos usando em 2 anos. Use-nos. E eu acredito que chegou o momento. Eu não sei vocês, não é emocionalismo, porque eu sou um camarada bem equilibrado. Sinto que chegou a hora. Sinto que chegou o momento. É hoje. É agora. Quando nós orarmos, o lugar vai se mover. O Espírito Santo vai descer. Línguas repartidas como que de fogo descerão sobre vossas cabeças. Haverá cura, haverá salvação, haverá transformação. Aquele que estava desgarrado vai se juntar. Quem queria se desgarrar vai continuar e vai ficar. É assim que Deus age. É assim que Deus age. E vai começar do menor ao maior, porque Deus gosta de confundir. Não, vai começar pelo pregador, vai começar pelo pastor, que nada. Vai começar pelo jovenzinho ali, ó. Vai começar pelo visitante. Vai começar por aquele que está lá na sua casa, que de repente você convidou, eu não quero ir, que não sei o que, tal. Vai começar por ele. É pelo menor. Deus gosta disso, de nos surpreender quando a gente menos esperar. É pelo menor. É pelo menor. E eu acredito em nome de Jesus que não haverá perdidos neste lugar. Aleluia, Deus. E haverá mover. Haverá unção de Deus, poder do Altíssimo, renovo, avivamento do Espírito, oh, santificação, integridade ao Rei, oh, integridade ao Rei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto os músicos, os adoradores vêm aqui à frente, pode vir. Eu quero falar para você que nesse dia já começou. Já desde de manhã, na consagração, já começou. Você só está aqui hoje. Não foi porque você quis, não. Foi porque Deus falou assim: você vai fazer parte daquele mover. Olha, você não sabe ainda, mas você vai fazer parte daquele mover. Ah, mas eu nunca sonhei em estar pregando. Ei, quem dá os sonhos é Deus. É Ele que dá os sonhos. Até aqui você teve delírio. Agora eu vou te ensinar a sonhar. Ninguém vai matar os teus sonhos, porque os teus sonhos antes que você achava era delírio, por isso que morria. Agora não, os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus não morrem. Ah, mas do jeito que eu estou eu não posso ser usado. Meu querido, minha querida, Deus usou, foi os maiores pecadores desse mundo
O apóstolo Paulo era perseguidor de crente, era matador de crente. Deus usou ele. E você será usado. Como vai ser bom a gente ficar só ali, ó, sentadinho, orando, jejuando por você, fazendo com que o seu ministério cresça, e você aqui, ó, só crescendo na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque você é um com essa igreja, você é um com esse ministério. E quando a gente é um com essa igreja, quando a gente é um com esse ministério, nós não nos movemos pelo que vemos, nós não nos movemos pelo que sentimos, nós não nos movemos pelo que ouvimos, nós nos movemos pela fé. Pela fé. Tem um livro lá, olha, Heróis da Fé. Teu nome não está aqui na Bíblia, tem outros heróis, mas lá no livro o teu nome está. Eu não sei você, mas eu acredito que esse dia vai ser um divisor de águas para o ministério voltados para a cruz. Eu quero que você feche seus olhos, fique em pé. Vamos estar adorando a Deus agora nesse momento. E nós não podemos deixar também de falar para você, visitante, e de repente não teve uma experiência com Jesus ainda. Deus está te chamando. Essa igreja aqui faz apelo, porque nós entendemos que da mesma forma que Jesus teve que se expor por você numa cruz, e lá no madeiro verter todo o sangue no Calvário, é muito importante que você, com um ato de gratidão por aquilo que Ele fez por você na cruz, venha aqui à frente. Ou você tem se desviado do Evangelho, quer retornar para Jesus, esse é o momento. Mas eu já fui uma vez, 2 vezes, eu não me firmei. Já tem uns 10, 12 anos que eu estou tentando emagrecer. Emagreço, engordo, emagreço, engordo. Se eu não parar de continuar tentando emagrecer, eu vou emagrecer. Entrei para academia, vou fazer uma reeducação alimentar. Assim também somos nós na vida espiritual. Mas são altos e baixos, são altos e baixos. Um dia você vai ter que escolher ou baixo ou alto. Então escolha o alto, porque vai chegar um dia que você vai estar lá no alto. Vai estar lá no alto. Então você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Nós estaremos orando para você enquanto estamos adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Adore ao Rei. Quem é a primeira pessoa?